E aí, eu sou o Diogo e eu estou aqui com o Luca Marreiros, com o Arthur Henrique. Nós somos estudantes de jornalismo do terceiro período da PUC Paraná. E a gente vai fazer uma análise do filme O Âncora, para a disciplina Teorias do Jornalismo. Então o Arthur ele vai começar aí fazendo um resumo do filme para a gente. Contigo aí, Arthur. Opa, então vamos lá. O filme conta basicamente a história de Ron Burgundy, um âncora de um telejornal local de San Diego, juntamente com a Santana, vivido por Paul Rudd, Brick Tamerlan, interpretado por Steve Carell, e Champ King, que ganha vida com David Kushner. O filme se passa nos anos 70, onde a realidade do jornalismo era totalmente outra com a que é hoje, retratando o machismo na época e a mulher como sendo o objeto do homem. O filme retrata bem isso com piadas machistas envolvendo Veronica Cornston, interpretada pela atriz Christina Applegate. Não só ela, mas como outras mulheres colocadas em cena apenas para retratar esse contexto. A partir da entrada de Verônica no filme, a trama começa a se desenrolar com ela querendo ter mais espaço dentro da emissora KVWN. Mas simplesmente pelo fato de ser mulher, ela não consegue ter as melhores reportagens na emissora. A questão da mulher ser apenas o objeto fica clara a partir do momento em que Verônica entra na história. Porque a partir do momento que ela começa na emissora, o grupo de jornalistas faz uma aposta entre eles para saber quem fica com Verônica primeiro. Após todos esses acontecimentos, a Verônica acaba ganhando a posição de âncora no telejornal, após Ron não puder fazer esse papel em um dia. Até por um motivo engraçado dentro do filme, com uma cena curiosa que envolve uma participação especial. Os dois acabam sendo âncoras juntos, mas após um tempo, Ron perde seu posto de âncora e apenas Verônica acaba por apresentar o telejornal. Após tudo isso, Ron entra em completa depressão, sem o emprego de âncora e ainda consegue perder os seus amigos. Mas logo após todos esses acontecimentos, Verônica e Ron eles fazem as pazes e acabam voltam a apresentar juntos o telejornal da emissora KVWN. Show! Um resumo aí bem bacana, e bem explorado aí do filme. Luca, como que você explica aí a rotina, papel do gatekeeper, essas coisas no filme em si? Bom, olá a todos. Bom, a rotina do filme, ela se torna bastante diferente a partir do momento em que a Verônica chega à emissora KVWN para realizar o seu trabalho como jornalista. Essa mudança brusca acontece principalmente porque naquela época era muito difícil encontrarmos mulheres trabalhando com o jornalismo, principalmente assumindo uma postura de destaque dentro da emissora. As mulheres trabalhavam em emissoras, mas elas trabalhavam em papéis tipo de bastidores mesmo, sem aparecer, né? Sem ter um certo destaque. Um conteúdo mais bruto, né? Exatamente. Esse não costume que se tinha, né, das mulheres de praticar esse conteúdo foi um grande choque para as pessoas quando ela chega na emissora. Tanto é que o início de trabalho dela é muito difícil, já que ela sofre com piadas e comentários tanto machistas quanto sexistas por parte, principalmente do Ron e do grupo ali de jornalistas que apresentavam o programa com ele, como o Arthur já apresentou, e principalmente também do chefe da emissora, né, o Ed Harkin, que na verdade é uma postura bem vergonhosa, né, já que ele foi o responsável por contratá-la. Quando a gente pensa também no papel do gatekeeper, o filme, a gente sabe que o gatekeeper ele é um profissional extremamente importante dentro de uma redação jornalística, mas no filme não é notada a presença do gatekeeper, e isso tem um motivo específico. Pelo fato do canal e do programa apresentado pelo Ron ser um programa local, a participação do gatekeeper ela é praticamente nula, porque se você faz uma seleção de separar notícias e notícias que entrarão ou não entrarão no ar, você pode prejudicar o andamento do telejornal, fazendo com que ele fique de forma incompleta. Por isso, no filme em si, jamais é citado essa presença do gatekeeper. Tudo que acontece em San Diego é motivo de notícia
e vai para esse jornal específico do horário das 6 da tarde, que é o jornal em que o Ron apresenta. Um exemplo de reportagem vinculado nesse jornal é a primeira reportagem, inclusive, que a Verônica grava, logo após que ela chega à emissora, que é um desfile de gatos, ou seja, uma notícia que nacionalmente ou até de forma estadual, né, não teria praticamente nenhuma relevância, mas como foi algo que acontece na cidade, ela passa a ser noticiada. O mecanismo também interessante que aparece nesse papel do gatekeeper é o mecanismo da relevância, que está incluído na teoria do agendamento, que o Diogo vai explicar mais para frente quando ele for falar em tese da teoria. Outro aspecto interessante que a gente observa na análise do filme é o contexto que o filme mostra, se relacionando também com a importância do jornalista como sujeito. O filme mostra um contexto de um poder muito forte do grupo de jornalistas, de estarem numa posição alta, né, já dentro da sociedade, muito bem conhecida. Todos eram muito conhecidos dentro da cidade, principalmente o Ron. Então, o mundo que ele mostra é esse mundo, né? Das redações, é o mundo da apuração de notícias, da produção do jornal, do ambiente competitivo, né? Muitas vezes mostra o embate da KWN com a outra emissora da cidade, né? A KHQS, né? Que é uma emissora também que tem uma rivalidade muito grande com a emissora que o Ron e a Verônica trabalham. E ele demonstra também alguns aspectos importantes, né? Relacionados à vida pessoal, principalmente do Ron, né, que é a figura central do filme. O início em que ele é amado por todos, tem um reconhecimento muito forte da cidade, até o momento que ele passa por crise de solidão, depressão, ingestão exagerada de bebidas alcoólicas por conta de sua demissão. E a importância do jornalista nesse sujeito, né, nesse mundo do jornalismo, é de nós tentarmos entender como que o jornalista ele tem um papel muito importante no jornal local. O fato de você apresentar um jornal local é um sentimento de grande orgulho. E ainda mais nesta emissora, né, o Ron desempenha um papel importantíssimo, porque muitas vezes ele consegue mais do que apenas informar, ele consegue ser um exemplo para a sociedade. Ele tem uma influência muito grande. E ele é capaz, inclusive, de fazer homens dentro de um bar lotado pararem de jogar para escutá-lo, e de uma bebê lhe dizer boa noite e de deixar pessoas atentas a seus movimentos e gestos. Ou seja, a influência do Ron ela é gigantesca. E isso prova que muitas vezes a gente utiliza, né, o jornalista como um exemplo. E outra coisa interessante, né, desse contexto do filme é o contexto de que a gente tem que no filme não há presença da tecnologia. E a tecnologia, como o Elsterhausen escreve no artigo Novas Teorias sobre a Produção Jornalística em 2015, ele coloca a importância de a tecnologia de mudar os contatos, de mudar a transmissão de informações, a relação entre receptor e produtor, receptor e emissor, perdão. Então, tudo isso é levado em consideração dentro do filme. E trazendo isso para a teoria do agendamento, a gente percebe uns pontos interessantes relacionados a essa teoria. Então, durante o processo de construção, nós observamos como que as notícias são acolhidas, como que elas são tratadas, não só pelo Ron, mas por toda a equipe da emissora KWN. Então, a concorrência ali que predomina entre as emissoras de San Diego faz com que exista ali um interesse muito maior em se veicular o que está acontecendo na cidade, mesmo que a notícia seja, digamos assim, em tese, não tenha muita relevância ao grande público. E no livro do Antônio Hofield, que se chama Teorias da Comunicação, tem aí 10 definições dos mecanismos de agendamento, e que nós encontramos 2 dessas definições no filme. A primeira seria a focalização, que utiliza recursos técnicos, recursos estéticos para chamar a atenção do grande público, e isso é bastante perceptível a partir do momento que o Ron aparece todos os dias ali no noticiário do canal, com uma postura perfeita, uma voz forte, uma imposição em frente à câmera. Então tudo isso rende a ele uma atenção extremamente cativante do público, que são moradores da cidade. Claro que, como se trata de um filme cômico, então há alguns exageros justamente para sustentar a comédia,
como a cena, por exemplo, de uma bebê falando as primeiras palavras, né, dela para o Ron. E também tem, tipo, os demais cidadãos da cidade, eles viam o jornal dando um enfoque, né, ao jeito como o Ron repassava a notícia e não ao conteúdo da notícia em si, né. E a segunda definição seria o mecanismo da acumulação. Esse mecanismo a gente pode ver, por exemplo, quando ocorre o nascimento do bebê panda, né. Vários veículos de imprensa e vários moradores da cidade, eles foram para o zoológico para acompanhar aquele momento exatamente porque esse possível nascimento já estava sendo previsto, né, já estava sendo noticiado há dias ali durante a programação do canal. Então, a teoria da acumulação, ela consiste exatamente na capacidade da mídia de destacar um tema e ficar agregando, né, ficar acumulando uma atenção em cima dele. Já o conjunto de teorias de ação política vai a um passo além, ultrapassando aí o nível da organização, né? Então trata aí, por exemplo, de um conjunto de teorias macrosociológicas, se dedicando ao estudo das implicações políticas e sociais da atividade jornalística. E para esse estudo, as notícias são uma distorção da realidade. Então as teorias da ação política ficam muito mais claras durante o filme, por exemplo, o fato de o jornal ser local, ou seja, com maior chances de surgirem notícias que a gente podia chamar aí de pouco significativas, né? Ou quase irrelevantes. Então isso faz com que o profissional gatekeeper, que é um profissional muito comum em emissoras de médio e grande porte, tenha aí um papel praticamente nulo nesse tipo específico de canal midiático. E eu queria só voltar ali rapidinho a um aspecto importante da teoria do agendamento, já aproveitando que o nosso tempo está quase aí se encerrando. Tem um aspecto importante da questão da relevância, que é algo que eu tinha falado lá na questão do gatekeeper. O aspecto da relevância, ele é muito interessante dentro desse contexto da apresentação do jornal, porque é o que eu tinha falado da relevância das notícias. Muitas notícias não tinham caráter de relevância nacional, estadual. Muitas notícias que são vinculadas no jornal não entrariam, por exemplo, num grande jornal do país, dos Estados Unidos, ou do estado da Califórnia, por exemplo. Mas Sim. entram no jornal por serem notícias de caráter local, coisas que aconteceram em San Diego e que precisaram ser noticiadas, porque se o papel do gatekeeper fosse ativo numa emissora local, ele poderia causar prejuízos ao andamento do telejornalismo que é sempre apresentado pelo Ron, como uma possível Sim. escassez de conteúdos, né? Sim. Aquilo ali era importante para a população dali, né? O nascimento de um bebê panda. Então, tipo, os moradores Sim, em volta eles estavam esperando aquilo ansiosamente, né? Se mostrasse aquilo pro restante do país, a pessoa ia falar, pô, mas uma pessoa que estava na Flórida ia falar, tipo, tá, mas o que isso é relevante para mim, né? Um negócio que tá acontecendo lá na Califórnia, né? Realmente não... Exatamente. não faria muito sentido. E nosso tempo aí já está se esgotando. Vamos falar um pouquinho, então, da função social do jornalismo? Alguém se habilita? Bom, eu acredito que o jornalismo ele possui uma atividade primordial de informar a população, né, sobre todos os fatos que estão acontecendo dentro da sociedade. E eu acredito que o jornalista, como o objeto transmissor dessa informação, a função principal dele vem se moldando muito durante os tempos, principalmente com o avanço de diferentes setores, como a tecnologia, né? Até pelo momento que a gente está passando, né, de não poder sair muito de casa e tal, para exercer mesmo a função de jornalismo, que é ter que ir na rua, fazer entrevistas, a gente acaba tendo que contar com o auxílio da tecnologia mesmo, né? E eu acho que muitas pessoas estão se discutindo, né, como que nesse momento difícil que a gente atravessa com o coronavírus, como que os jornalistas estão, tipo, se recriando dentro da profissão, né? Mas muitas coisas acabaram mudando também. Eu acho que a principal delas foi a maior presença de mulheres dentro de telejornalismos, enfim, o que eu acho que é um grande ganho para toda a sociedade. Finalizamos então nosso podcast aqui, direto para a disciplina de teorias do jornalismo. Querem se despedir aí, pessoal? Muito obrigado a todos aí pela atenção. Valeu, até mais. Valeu, falou, até mais.